Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema da oração de hoje é como ter mais tempo na sua vida e viver livre de desespero. A gente vai falar hoje sobre o tema da administração do tempo. Como você faz para criar mais tempo na sua vida e utilizar muito bem esse tempo que você criou. Um tema bastante relacionado ao nosso dia a dia, então eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você. Lembrando, quem quiser se aprofundar nesses assuntos, sobre o uso do tempo, questões financeiras, tem esse livro aqui, Vivendo Sem Estresse. É um livro no qual o Mestre Okal ensina em detalhes como a gente faz para reduzir ou até mesmo eliminar o estresse na nossa vida. Daremos início agora à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okawa, Buda primordial do grande universo, o Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantari e Espíritos Guias do mundo celestial, por favor concedei a luz a todos os pedidos de oração. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-lo. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora.
nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo, não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo, não deverá haver mau espírito neste mundo, não deverá haver demônio no próximo mundo, somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós.
Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, el cantare, fight. Light, cross, light, cross, el cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor, diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamur, Tot, Rinchar Crown, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, é o cantar, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais que protegem a Terra. Muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, o Mestre Okawa nos ensina sobre a questão do bom uso do tempo, a questão da administração do tempo, a questão de como você faz para criar mais tempo na sua vida. A expressão criar mais tempo é curiosa, porque, na verdade, você não consegue criar mais tempo, porque a vida de todo mundo tem só 24 horas. Mas você consegue ter mais tempo disponível. A criar mais tempo seria isso, dentro da sua 1 hora, se você ficou ocupado fazendo uma coisa só durante 1 hora, mas se você consegue fazer 3 tarefas, 4, nessa mesma 1 hora, porque você reduziu o tempo de execução, você acabou criando mais tempo. O fato é, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Todo mundo. O tempo é extremamente democrático. O tempo é igual para todos. Toda pessoa nesse planeta tem 24 horas disponíveis em um dia. A forma como você usa essas 24 horas, o jeito como você emprega esse tempo, é isso que vai modificar o seu futuro.
É a forma como você está utilizando essas 24 horas. Você quer entender como vai ser o seu futuro? Você quer entender, ter uma ideia? O futuro muda muito, mas dá para você ter uma ideia da tendência do seu futuro, como que vai ser. É só você observar a forma como você está utilizando o seu tempo hoje. O mestre nos ensina 2 atitudes para que a gente consiga ter mais tempo e viver com menos desespero. A primeira é tratar cada minuto do seu dia como algo precioso. Se você tem apenas 10 ou 15 minutos disponíveis no seu dia, trate isso com muito valor. Dê muito valor a esses 10 ou 15 minutos. Se você, por exemplo, quer aprender um idioma, se você quer ler algo, se você quer escutar algo, e você espera você ter tempo suficiente, você nunca vai conseguir. Agora, se você aproveita 10 ou 15 minutos que você tem disponíveis para ouvir algo que você quer ouvir um ensinamento, por exemplo, estudar um idioma, ou fazer algo que você quer, que você acredita, se você usa muito bem esses 10 ou 15 minutos disponíveis, você está criando tempo na sua vida. Seja na fila do banco, seja em trânsito, seja onde for. Use muito bem cada 10 ou 15 minutos do seu dia para valorizar esses pequenos intervalos de tempo. A segunda atitude é a capacidade de você executar várias tarefas ao longo do dia. A gente não está falando aqui de multitarefas no sentido simultâneo. A gente está falando de você conseguir executar várias tarefas ao longo do dia. Você ter essa capacidade de processar uma série de tarefas ao longo do dia. Aí a gente entra na questão da diferença entre o pensamento masculino e o pensamento feminino. O homem, a característica mental masculina é de realizar um esforço intenso, focado, de longo prazo. A tendência masculina é, quando eu acabar essa tarefa, eu faço a próxima. Ele não consegue necessariamente concluir várias tarefas ou fazer várias tarefas ao mesmo tempo. A mentalidade masculina pode ser explicada numa metáfora que é a construção das pirâmides do Egito. É uma analogia. Como que as pirâmides do Egito foram construídas? Quando uma pirâmide foi concluída, eles começaram a outra. Os construtores fizeram um esforço intenso em construir uma. Construiu uma pirâmide, acabou, agora a gente vai para a próxima pirâmide. Apesar de existir um projeto com várias pirâmides, elas não foram todas construídas ao mesmo tempo. Foi focada a energia em uma, construiu. Depois a próxima e assim por diante. Já a mentalidade feminina é diferente. As mulheres têm uma capacidade mental de ser multitarefas. Elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. O bom uso do tempo, então, ele é resultado da soma e a conciliação da mentalidade masculina e da feminina. Significa você conseguir conciliar os 2 tipos de mentalidade. O foco intenso em uma tarefa, conciliado com a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. É como uma libélula. A libélula, os olhos dela são multifacetado, tem várias faces. E a libélula, então, ela consegue ver várias coisas ao mesmo tempo. Ela observa os predadores de vários ângulos. Ela tem essa habilidade. O ideal é que, quando a gente usa o nosso tempo, você consiga progredir em várias tarefas com velocidade distintas. Dizendo, bom, eu quase terminei essa tarefa, essa outra tarefa está pela metade, essa eu concluí. E você, ao longo do dia, focado em cada uma das tarefas, conclui várias. Essa é a união entre a mentalidade masculina e a feminina. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes eu preciso trabalhar um material de palestra, mas também há trabalhos de tradução,
a trabalhos administrativos, a pedidos das pessoas e, então, eu tenho que desenvolver, eu tenho que escrever o que está sendo feito, executar cada um de uma vez, para no final terminar todos. Mas, por exemplo, enquanto eu estou conduzindo um trabalho administrativo, eu não estou traduzindo, eu estou só fazendo aquilo. Igual agora, eu estou conduzindo essa palestra, mas eu não estou pensando em nada além disso. Tem trabalho para ser feito, mas eles estão lá. Quando eu acabar isso aqui, então vai para o próximo. É o foco total em cada uma das tarefas, mesmo você tendo várias tarefas ao mesmo tempo. É como uma ferrovia. Os trilhos do trem, aqui no Brasil, infelizmente, a nossa malha ferroviária não é tão desenvolvida, mas no interior, por exemplo, você tem um trem em circulação, via de regra, no caso de Jundiaí, mas em regiões mais distantes você tem lá um trilho só. E um trem vai e volta naquele trilho. Já na cidade, nas metrópoles, você tem vários trens correndo em múltiplos trilhos. É assim que a gente deve usar o nosso tempo. É como se cada tarefa fosse um trem, um vagão. E o seu tempo fossem esses trilhos. Tem um vagão que está mais na frente, que é uma tarefa que está mais desenvolvida. Mas tem outros trilhos correndo. E você foca nessa tarefa, acaba esse trilho. Foca na outra, acaba aquele trilho. E assim por diante. Aí você consegue utilizar o seu tempo de forma efetiva. Você consegue criar mais tempo. Você coloca prazo no que você tem que fazer. O principal, anota, escreve numa agenda, num planner, num caderno, você escreve o que você tem que fazer. Você tem uma lista de tarefas. Você tem prioridade nas tarefas. Grifem essa palavra, prioridade. Você coloca uma ordem de prioridade no que você tem que fazer. Por isso, você consegue trabalhar várias tarefas e utilizar muito bem o seu tempo. Além disso, lembre-se do que disse Benjamin Franklin. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se tem algo que você pode fazer agora, se tem algo que você pode fazer hoje, faça. Faça e termine. Porque se você não terminar o que você tem que fazer hoje, quando um novo dia surgir, outros problemas virão. Se você deixou algo pendente hoje, você deixou uma ponta aberta hoje, e amanhã chegou com essa ponta aberta, o dia nem começou e você já tem um problema. Nem começou e você já está, nem zerado você já começou no saldo negativo. Esse saldo negativo ele vai ser somado com outros problemas que virão ao longo do dia. Aí, então, você tem a pressão, o desespero. Por isso, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você conseguir terminar o trabalho, a tarefa hoje, então, no dia seguinte, você vai estar livre para novas tarefas, para novos problemas. Da mesma forma que se você tivesse trabalhado de forma simultânea. E no fim, você executou uma série de tarefas. Por isso, não adie as suas tarefas. Tenha um comportamento positivo e produtivo em relação ao uso do tempo. E alimente boas expectativas para o futuro. Alimente essas expectativas boas. Pode ser que algo bom aconteça. Pode ser. Acredite nisso, porque geralmente você acaba recebendo aquilo que você espera. Se a sua expectativa é boa e você trabalha para cumprir essa expectativa boa, e você, além de trabalhar, espera algo bom, pode ser que você receba esse algo bom que você tanto espera. Geralmente você recebe aquilo que você espera. Tempo é dinheiro, mas também é verdade que dinheiro é tempo. O Benjamin Franklin, o mesmo Benjamin Franklin que disse, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ele também diz, tempo é dinheiro, mas dinheiro também é tempo.
A forma como você aproveita o seu tempo se reflete na forma como você usa o dinheiro. Porque tanto o tempo como o dinheiro são recursos. A forma como você utiliza um recurso é como se fosse uma xícara de chá. Você enche aquela xícara até um ponto que ela começa a transbordar. Os seus hábitos, o seu comportamento é assim também. Um comportamento seu, ele transborda para outras áreas da sua vida. A forma como você usa o seu tempo vai influenciar a forma como você usa o dinheiro. Se você é criterioso, rigoroso com o uso do tempo, muito possivelmente você vai ser criterioso e rigoroso com o uso do dinheiro. Você, por exemplo, não vai desperdiçar dinheiro. Você não vai gastar mais do que você ganha. Por isso, lembre-se, a forma como você aproveita o seu tempo pode fazer você uma pessoa rica ou não. O rumo da sua vida depende de como você aproveita as suas 24 horas. A vida é uma luta diária contra o tempo. Ao amanhecer, pergunte-se, como eu posso utilizar as 24 horas que me foram concedidas? E além disso, é o que eu sempre falo, tenha um programa para o seu dia. O seu dia precisa de um programa diário. Cada 60 minutos, como você vai utilizar? Tem que ter uma lista de tarefas, tem que ter organizado na agenda, escrito como você vai utilizar o seu tempo. Depois que você pensa como você pode utilizar um dia, então você pensa, como eu posso utilizar essa semana? Como eu posso aumentar a eficiência no trabalho? Como eu posso terminar o trabalho mais rápido? Se você não gosta do seu trabalho, está aí uma boa notícia. Tente encontrar maneiras de terminar o seu trabalho de forma rápida e correta. Não é só velocidade, ele tem que ser um trabalho correto. Ele tem que ser livre de erros. Quanto mais rápido você terminar o seu trabalho, mais satisfeito você fica. Mesmo que seu trabalho seja chato. Mas se você consegue executar ele bem, pode ser que até você comece a gostar de um trabalho que você julga como chato. Estabeleça etapas e prazos para cada tarefa. Se você conseguir concluir logo o que você tem que fazer, você vai criar tempo na sua vida. E esse tempo restante você pode, por exemplo, utilizar para fortalecer o seu corpo, você pode utilizar ele para descansar melhor, para dormir mais, para ficar com a sua família. Esse tempo, ele liberou vida para você. Vida. O que a gente está falando aqui não é só de tempo. A gente está falando aqui de vida. Quanto mais tempo você libera, mais vida você tem. Mais você vai viver. Justamente porque você utilizou melhor o seu tempo. É muito comum nos ambientes de trabalho que as pessoas fiquem conversando bastante tempo no trabalho. Mas isso tem um limite. Tem um limite. A comunicação em excesso, ela pode prejudicar a sua capacidade de trabalho. E o mestre nos faz uma pergunta. Se você tiver que escolher entre aumentar a capacidade de trabalho ou apenas ser amigável com as pessoas, qual você deve escolher? Entre as duas opções. Ser amigável com as pessoas ou aumentar a sua capacidade de trabalho? Qual você deve escolher? O mestre diz, escolha aumentar a sua capacidade de trabalho. Pode ser que alguém fique magoado com você porque você já não está conversando tanto. Mas, ao longo do tempo, vai ser melhor para você e para a empresa, ou local de trabalho, que você aumente a sua capacidade de trabalho. A gente não está falando aqui para você não conversar com as pessoas, não é isso. A gente não precisa ser extremo, mas coloque um limite também na socialização. Uma vez que você criou o tempo, uma vez que você liberou tempo, então pense, como utilizar o tempo que foi criado? Você pode, por exemplo, desenvolver algum projeto ou plano que você tem para o futuro, ou para aprender algo que você tem interesse. Estudar a verdade, ou se o orçamento estiver apertado, você pode utilizar melhor o seu tempo para
ter uma nova fonte de renda, e assim por diante. O último tópico de hoje é sobre o perfeccionismo, como superar o perfeccionismo. Não se preocupe demais com os detalhes, garanta os pontos principais. Não seja perfeccionista, feito é melhor que perfeito. Isso é um ditado popular, feito é melhor que perfeito. Se você tentar ser perfeito o tempo todo, no fim você não vai conseguir fazer nada. Vocês já devem ter ouvido falar do princípio de Pareto. Pareto ele foi um economista italiano do século XVI e ele descobriu a regra de 80-20. Significa que 20% dos seus esforços correspondem a 80% do resultado. Às vezes a gente acha que esforço e resultado é 1 para 1. 100 de esforço, 100 de resultado. Mas a verdade é longe disso. 20 de esforço produz 80 de resultado. 20% de esforço produz 80% de resultado. Isso significa que na sua vida existem tarefas que você conduz que são vitais. É como o tronco de uma árvore. O tronco é que dá a sustentação. Tem tarefas e áreas da sua vida que são as áreas principais. Isso, o princípio de Pareto, ele se estende a tudo que você imaginar. Por exemplo, uma empresa ela tem 100 clientes. 80% do faturamento vai vir de 20 clientes. Então, se essa empresa, por exemplo, tem um faturamento, ela tem 100 clientes e o faturamento é de R$1 milhão. Desses 100 clientes, 20 só vão produzir 800 mil de faturamento. E 80 clientes vão produzir só 200 mil de faturamento. Não quer dizer que você tem que menosprezar os outros, não é isso. Mas saiba que, num faturamento de 1 milhão e 100 clientes, 20 clientes vão fornecer 800 mil reais. Eles são, então, os clientes-chave. Clientes-chave, aqueles que você não pode errar. Esse é o princípio de Pareto. 20% de esforço produz 80% de resultado. E foi feita até uma pesquisa com formigas. Formigas. Foi encontrado que, nessa pesquisa, numa carreira de formigas, que a gente acha que todas estão trabalhando, se você for analisar, de cada 100 formigas, 20 só estão trabalhando de verdade e fazendo 80% do trabalho. 80 formigas não estão trabalhando muito e estão produzindo só 80%. O princípio de Pareto é um princípio universal. Se aplica a faturamento de empresa, estudo na escola, formigas, tudo que você imaginar. A questão é, lembre-se, abandone o perfeccionismo e garanta o que é principal. Garanta o que é principal. Falando sobre o desperdício do tempo. A gente, ao longo da vida, acaba desperdiçando tempo. Agora, a questão é, aonde você acha que você desperdiça o seu tempo? Dormindo? Se alimentando? Na higiene pessoal? No trabalho? Nos estudos? Onde você acha que você perde o seu tempo? A resposta é, a maior parte do tempo perdido está no trabalho e no estudo, que são tarefas importantes. Significa que você desperdiça tempo naquilo que é útil, e não daquilo que você não considera útil. Por exemplo, fica enrolando para terminar o trabalho. Não estuda direito, está perdendo tempo. Busque encontrar nas suas tarefas principais se você está perdendo tempo ou não. Dormir não é perda de tempo, higiene pessoal não é perda de tempo, lazer não é perda de tempo. Isso não é perda de tempo. Ficar com a família não é perda de tempo. A perda de tempo, ela está no trabalho e no estudo. Então, reveja a sua rotina, identifique se você está perdendo tempo ou não. Se você está desperdiçando tempo ou não. Voltando na lei de Pareto, agora falando de funcionários. Se, por exemplo, uma empresa ela tem um lucro de 10 milhões de reais por mês e ela tem 100 funcionários, lucro de 100 milhões com 100 funcionários. Se você for analisar e entender a lei de Pareto, você vai ver que desses 100 funcionários, num lucro de 10 milhões,
20 funcionários produziram, então, 8 milhões de lucro. E 80 funcionários produziram 20 milhões. É incrível. Desses 10 milhões de reais de lucro, 20 funcionários produziram 8 milhões. E 80 funcionários produziram 2 milhões. Quer dizer, uma minoria de funcionários, que é os 20%, produziu 80% do lucro. É assim que funciona a lei de Pareto. Tente observar a sua vida, o uso do seu tempo agora com a lei de Pareto. Se você, por exemplo, trabalha 10 horas por dia, a maioria dos seus resultados vão ser alcançados em 2 horas. Essa é a lei de Pareto. Se você trabalha 10 horas por dia, a maioria dos seus resultados vão ser produzidos em 2 horas. Se você encontrar essas 2 horas e trabalhar bem nelas, você garantiu já praticamente 80% do resultado. Isso não quer dizer que você vai ficar dormindo o resto do tempo. As 8 horas também são importantes, porque há trabalho, há 20% ainda a ser feito. Mas o foco do princípio de Pareto existe um centro nervoso ali, um foco, que é o 20%. Se você perder isso aqui, você está perdido. Se você errar nessas 2 horas, você está perdido. Então, você não pode errar. Esses 20% você tem que garantir a todo custo. Porque esses 20% de esforço vão produzir 80% de resultado. A razão comum do fracasso na vida é o perfeccionismo. Você não precisa ser perfeito. Faça um bom trabalho. Faça um bom trabalho. Faça o seu melhor aonde você está, com aquilo que você tem. Quem falou isso foi o Woodrow Wilson, presidente estadunidense. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, aonde você está. Basta isso. Por último, uma última aplicação do princípio de Pareto é um livro, por exemplo. Um livro de 200 páginas, a essência de um livro de 200 páginas está em 40 páginas. Então, se você ler um livro como esse, por exemplo, ao ler o livro, você identifica a essência desse livro em 40 páginas, você grifa, você relê essa essência, você captou, então, a principal mensagem desse livro e vai entender esse livro a fundo. Esse foi o tema de hoje, como você cria mais tempo no seu dia a dia e diminui o desespero. Espero que você tenha gostado do assunto, agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.